Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui, desvendando o Demand Driven MRP, estratégia inovadora para o supply chain. Vamos explorar o Demand Driven MRP, que é o DDMRP, uma estratégia inovadora para otimizar o supply chain. O DDMRP é um método de planejamento de materiais baseado na demanda real, ao invés de previsões imprecisas. Ele utiliza buffers estrategicamente posicionados ao longo da cadeia de suprimentos para criar um fluxo contínuo de materiais, eliminando o efeito chicote e reduzindo os estoques desnecessários. Com o DDMRP, as empresas podem melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e melhor atender às demandas dos clientes. Além disso, essa abordagem permite uma maior agilidade, capacidade de resposta e adaptação a mudanças no ambiente de negócios. Ao desvendar o DDMRP, as organizações podem explorar uma nova maneira de gerenciar suas cadeias de suprimentos, impulsionando a eficiência, a qualidade e a satisfação do cliente. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para fazer a prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui a Ana Paula Guarato. Olha só que prosa fantástica, que privilégio tenho eu de trazer aqui para prosear comigo a Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Oi, Bertalha. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, e você? Tudo Vamos bem bater um também. papo? Vamos lá, vamos fazer a nossa prosa, vamos bater o nosso papo aqui. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, Ana, quem é a Ana Paula? Bertalha, a Ana Paula é uma mineira de Uberaba, que hoje mora em Ribeirão Preto, e uma mineira que há 15 anos trabalha na área de supply chain, né, e já passou aí por todas as áreas do supply, logística, planejamento de produção, e hoje está na parte de SNOP, né? Está fazendo a gestão aí do processo de SNOP numa visão mais estratégica, mas sem deixar a parte de operação de lado, porque eu vim da operação, então tenho um carinho especial ali pela operação do supply. Sou administradora, né, e com especialização em logística, e trabalho aí dentro do supply desde que comecei minha carreira profissional. E vim compartilhar um pouquinho desse histórico profissional na área de supply com vocês. Que maravilha, que legal, Ana Paula. Ana, contextualiza um pouco esse tema para a gente aí, porque é um tema novo, principalmente para o Brasil, né? E você tem, de certa forma, alavancado e divulgado o DDMRP. Fala um pouco para a gente. Sim, no Brasil ele é recente, Bertaglia, tanto que a certificação que ele exige para planejamento, uma certificação feita pela APEX, mas pelo DDMRP Institute, e eu sou a única mulher no Brasil com essa certificação. Então, está recente, a gente está fomentando esse tema, até porque tenho visto na vida real os resultados que ele traz. Então, tenho fomentado realmente esse tema, porque eu sei que ele traz bons resultados. Fora do Brasil, ele já é um tema e uma metodologia já bastante utilizada. A gente tem empresas como ArcelorMittal, Michelin, Johnson Johnson, França, México, Colômbia, Estados Unidos, são países onde as empresas já estão utilizando bastante. No Brasil, ele é recente. Aqui no Brasil, a gente tem ArcelorMittal do Brasil aplicando. Algumas farmacêuticas, como a Ouro Fino, que é a empresa onde eu trabalho, como a AMS, né, o grupo NC. Então, está recente no Brasil e sendo mais aplicado por farmacêuticas. Mas a ideia, e eu acredito que com o passar do tempo, isso vai aumentar ainda mais.
Bacana, que legal. E aí eu gostaria já que você entrasse nesse contexto do Demand Driven MRP, né, do DDMRP, contando um pouco para a gente de que forma ele se diferencia dos métodos convencionais de planejamento, que a gente tem utilizado e que são baseados aí em previsões, Ana. Sim, o DDMRP ele foi criado em 2011 por dois profissionais da área de supply, que foi a Carol Ptak e o Chad Smith. Eu falo que o DDMRP ele é um modelo novo, mas baseado em conceitos robustos e antigos. Ele se baseia em conceitos como Lean, como teoria das restrições. Então, sim, são conceitos de melhoria de fluxo e de redução de desperdício que a gente conhece há muitos anos. Então, apesar de ser um modelo novo, ele não é baseado em conceitos novos. E ele se diferencia principalmente do modelo MRP tradicional, que foi criado lá na década de 60, onde o supply chain, a cadeia de supply chain tinha uma outra complexidade, né? Então, na década de 60, os nossos clientes não eram tão exigentes, os lead times não eram tão altos, a previsão de vendas era mais assertiva, porque a gente não vivia na loucura que o mundo está atualmente. E o MRP se baseia basicamente em previsão de vendas, né? A gente pega a previsão de vendas do produto acabado, joga ali no nosso MRP e ele explode as necessidades de compra de materiais baseado nessa previsão de vendas. O DDMRP, ele está baseado principalmente na demanda real. Então, a principal diferença é que ele se baseia para fazer compras, produções, na demanda real. Diferente do MRP, eu não coloco previsão de vendas para fazer os cálculos e os disparos de produção e compra, e sim a demanda real. Tá? O DDMRP ele é baseado, Bertaglia, em três pontos: posicionar, proteger e puxar. Então, ele é um modelo mais puxado do que empurrado, como é o modelo tradicional MRP. E aí a gente vai falar um pouco mais desse posicionar e proteger, que é o segredo para que o DDMRP traga resultados dessa cadeia de supply tão volátil que a gente tem hoje em dia. Fantástico, Ana Paula. E quando nós aplicamos esse conceito, basicamente, quais são os benefícios que o DDMRP traz, né, para, de certa forma, otimizar a cadeia de abastecimento, o supply chain? Como ele é baseado em demanda real, Bertaglia, ele reduz drasticamente o efeito chicote que a gente tem dentro da fábrica ou em suprimentos. Porque quando eu me baseio só em previsão de vendas para determinar o meu nível ideal de estoque ou para fazer as minhas compras, se essa previsão não acontece, ela pode estar superestimada ou superestimada, eu vou ter um efeito chicote ali na minha fábrica, né? Eu vou produzir de mais ou de menos. Aí eu descubro no final do mês que aquela previsão estava baixa, eu estourei, coloco a produção ou compras para correr atrás do prejuízo. E se aquela previsão estava otimista, eu gero excesso de estoque. Como o DDMRP ele vai gerar necessidade de compra e de produção, se a venda acontecer, se realmente houver a puxada, eu não vou produzir em excesso se eu não precisar. E um dos principais diferenciais da metodologia é que o que vai mudando ali, o nível de ideal de estoque, ele vai acompanhando a minha demanda. Diferente do modelo tradicional, geralmente mínimo, máximo e ponto de disparo fixos, no DDMRP, o meu nível de estoque ele vai se ajustando à demanda. Faz com que a minha produção ou ressuprimento seja mais linear. Se a minha demanda está com uma tendência de incremento, o meu estoque vai subindo à medida que esse comportamento de aumento vai seguindo, ao invés da minha produção ter que correr para acompanhar. Então, ela fica mais linear, diminui esse efeito chicote e diminui muito o excesso de estoque. Porque eu não vou produzir imaginando que aquela previsão de vendas vai acontecer. Eu vou produzir se realmente a venda acontecer. Então, acho que o ganho de redução de efeito chicote, redução de excesso e principalmente estoques excessivos é um dos maiores ganhos desse modelo, tá? É um dos maiores ganhos do DDMRP. Que bacana, legal. Aliás, você usou a expressão efeito chicote aí para as pessoas que muitas vezes ouvem aqui a nossa prosa, assistem a nossa prosa, acessem lá a prosa. Nós temos uma prosa específica sobre efeito chicote,
com o professor Lars Sanches, né? Então, busquem por Feichicotta, ou busquem por Lars Sanches, que vocês vão chegar lá. Uma outra coisa que eu queria ouvir de você, tem o conceito de buffers também, mas antes dos buffers, eu queria falar um pouquinho de problemas, né? Quais são os principais problemas que o Demand Driven MRP ajuda a resolver na cadeia de suprimentos, Ana Paula? Olha, principalmente a questão da volatilidade da demanda. Então, se torna uma metodologia mais ágil, porque como você está no dia a dia acompanhando as vendas reais e reajustando os parâmetros de estoque, você consegue ser muito mais ágil para responder uma venda mais alta ou uma queda de venda. Você não precisa esperar o fechamento ou o período de revisão dos parâmetros para tomar alguma decisão de parar compra, parar produção. Então, ele se torna mais ágil para a resposta desse mundo tão volátil que a gente está vivendo. Outro problema que ele resolve muito é a questão de visibilidade e flexibilidade da operação. Ele tem uma característica, se você pesquisar o DDMRP, você vai ver 3 cores primárias ali: vermelho, amarelo, verde. Então, ele é muito visual para a operação. Quais são os meus produtos que estão no vermelho, que estão no amarelo, que estão no verde? Isso atualizando diariamente. Então, a tomada de decisão com essa visibilidade, ela é muito mais rápida. Então, você se torna mais ágil na tomada de decisões na operação. Por exemplo, abrimos ordens de produção, e eu tenho ali 5 ordens na fábrica, ordens mais antigas, ordens mais novas. Se a venda de um produto está mais alta, a venda real está mais alta, esse produto vai ficar com um vermelho, no nível vermelho, com um percentual menor. Mesmo que essa ordem desse produto seja uma ordem nova. Eu não vou produzir uma ordem antiga que está com um nível de estoque mais alto. Eu vou produzir essa ordem que a venda aconteceu. Então, dentro da produção, eu posso reordenar a minha sequência de produção ideal de acordo com a venda real. Então, eu vou acompanhando a minha demanda real mais ágil e mais de perto, né? Então, eu atendo o meu cliente de uma maneira mais rápida porque eu estou sendo mais ágil na minha tomada de decisão. Acho que um dos problemas que ele resolve é essa, às vezes, morosidade na tomada de decisão, e quem acaba pagando a conta é o cliente pela espera, né? Bacana, bacana, muito legal. E dentro do DDMRP, Ana Paula, existe o conceito dos buffers. Fala um pouquinho dos buffers para a gente. Os buffers, eles são estoques estratégicos colocados ao longo da cadeia de suprimentos para proteger o fluxo, para proteger essa variabilidade. Então, o DDMRP ele não sugere que você coloque estoques de segurança em todos os pontos. A metodologia até ela tem um cálculo específico para você determinar aonde é relevante você ter buffer, onde é relevante você colocar esses estoques de segurança. Geralmente são em pontos de gargalo, ou são em pontos onde é um material compartilhado, que ele é importante para toda a cadeia, onde você tem uma alta variabilidade ou pouca confiança. Então, eu tenho vários materiais que compõem o meu produto. Mas tem alguns materiais que são compartilhados, ou que o meu fornecedor não me traz segurança, ou que eu vou ter alguma parte estratégica daquele componente que é relevante. Então, são buffers estratégicos, estoques estratégicos, colocados em pontos relevantes. E eu tenho buffer não só de estoque, mas eu tenho buffer de tempo e buffer de capacidade. Eu posso colocar também, no buffer de tempo, alguma folga incorporada ali no lead time para proteger os meus pontos estratégicos. E eu posso colocar também buffer de capacidade, às vezes um recurso ou uma mão de obra adicional, para que eu tenha uma resposta mais rápida num ponto que é muito crítico do meu processo. Então, os buffers são pontos de estratégias e de segurança para proteger a variabilidade. Olha só, fantástico, muito bacana realmente, Ana Paula. Ana Paula, olha, passou voando aqui o tempo, viu? Foi muito rápido. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa. Vamos fazer o seguinte, Ana Paula, vamos tomar uma aguinha, um café, e nós vamos convidar a Corujinha para ela vir cantar, e a gente volta já já para o segundo tempo. Pode ser? Pode sim, vamos lá.
Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, trazendo um conceito. É um conceito que é relativamente novo, principalmente no Brasil, ainda pouco explorado, como já disse a Ana Paula, e nós vamos avançando aqui, trazendo esse conhecimento para as pessoas que acompanham o canal da Prosa com Bertalha. O Ana Paula, como é que o Demand Driven MRP ele promove a redução de estoques desnecessários na cadeia? Ele tem como um dos principais conceitos a redução de desperdício e a melhora de fluxo. Então, colocando buffers nos lugares onde são os meus gargalos de produção, ou onde eu tenho uma alta variabilidade, eu acabo reduzindo movimentações desnecessárias de estoque, produções desnecessárias de estoque, e o foco dele é em melhorar o fluxo. E ele traz alguns indicadores que me mostram aonde o meu lead time está incoerente com o previsto, aonde a minha frequência de produção está incoerente com a necessidade da venda real. Então, eu vou ajustando os meus processos para que eu tenha um fluxo mais linear, um fluxo com menos desperdício, menos movimentações, muito baseado no Lean. Lembra que eu falei no começo que ele tinha conceitos Uhum. muito parecidos com o Lean? Então, ele preza muito indicadores que me mostrem aonde eu estou tendo movimentações ou desperdícios no meu processo produtivo, no meu processo de abastecimento de CDs. E quando eu tenho uma visibilidade mais clara e transparente da venda real e mais próximo da venda real, eu vou posicionando os estoques e tomando decisões que evitem a produção em excesso, que evitem uma produção desnecessária, porque eu estou bem perto da minha venda real. Eu estou vendo ali o que realmente está vendendo e estou produzindo ou comprando para ela. Então, só de não ser baseado em previsão de vendas apenas, já me traz uma redução de excessos de estoques desnecessários instantaneamente. Bacana, muito legal. E aí eu teria uma pergunta para você. De certa forma, você já explorou um pouco isso lá no primeiro tempo, mas eu queria Uhum. enfatizar, porque de que forma que o Demand Driven MRP, ou DDMRP, ou Ana Paula, ele contribui para melhor atender às demandas dos clientes? A partir do momento, Bertaglia, que você está usando a venda real para startar o seu processo ali de produção e de compra, e que você tem buffers para absorver essa variabilidade, o seu cliente espera menos, porque a sua resposta vai ser mais ágil para aquela venda, né? Então, você vai ter uma segurança para absorver essa variabilidade e, principalmente, você vai ter uma visibilidade dessa venda. Eu acho que principalmente a questão de visibilidade, de segurança e de resposta rápida vai fazer com que você atenda o seu cliente de uma maneira mais rápida. E os indicadores que retroalimentam todos os parâmetros desses buffers são os indicadores da venda real. Então, a gente vai pegando ali diariamente a tendência das vendas de cada produto e retroalimentando e reajustando os parâmetros para poder atender o cliente cada vez mais rápido, cada vez melhor. Então, acaba tendo ali uma melhoria contínua também nesses parâmetros. Eu não tenho um mínimo e máximo fixo. Ele vai acompanhando a minha venda, eu vou me adaptando para aquele comportamento de venda. Então, eu acho que principalmente são esses fatores que geram a resposta rápida para o nosso cliente. Bacana. E aí tem alguns pontos que você trouxe à tona, principalmente essa parte de eficiência, de visibilidade, atendimento do cliente, onde ele espera menos por aquilo que ele precisa. Uma outra questão que me vem à cabeça agora aqui, o Ana Paula, é a seguinte: como é que, porque a gente também fala em eficiência operacional, do ponto de vista do planejamento, como agente direcionador da produção. Então, como é que o DDMRP ele aumenta a eficiência operacional das organizações, o Ana Paula? Ele te força, Bertaglia, a identificar onde estão os seus gargalos e nesse processo de retroalimentação com os indicadores da venda real e de quanto tempo você levou para produzir, quanto tempo seu produto ficou na zona vermelha. Ah, o meu produto está ficando na zona vermelha por muitos, muitos dias. Algum parâmetro não está coerente com a realidade, ou é seu lead time, ou é seu gargalo, que às vezes o gargalo muda de posição, né? Ou é a sua demanda que está tendo um comportamento não esperado. Então, você vai nessa melhoria contínua, adaptando o seu processo
sincronizando aí o fluxo com a venda para que você melhore o seu tempo de ciclo, né? Os seus tempos de ciclo de processo, de produção, de compra, fiquem otimizados. Então, quando você tem essa retroalimentação e uma visão clara dos seus parâmetros, eu acho que às vezes no MRP tradicional fica tudo muito oculto ali. O que está calculando esse estoque ideal? No MRP, no DDMRP, não. É muito claro quais são os parâmetros e o que está distorcido. Se é o meu lead time, se é a minha demanda, se é a minha frequência de produção, se é o tamanho do meu lote. Às vezes eu estou ficando muito no excesso porque meu lote é muito grande. Ele te traz maneiras de enxergar qual é o tamanho do lote ideal. A gente vive, às vezes, num processo onde o tamanho de lote vem só do financeiro, ou quanto maior o lote, melhor. E ali você consegue enxergar com esses indicadores que não. Qual é o tamanho ideal do meu lote pela minha venda real? Como a gente diz, né, a demanda real é o que gere todo o conceito do DDMRP. Não adianta eu ter um lote enorme se a minha venda não está sendo suficiente para aquele lote. E aí ele te traz uma visão financeira de quais são os seus prejuízos e perdas frente a esses parâmetros distorcidos. E aí a gente tem que trazer o financeiro para o jogo e falar, olha, esse lote tão grande não está sendo tão vantajoso assim. Eu estou tendo excesso de estoque por esse lote. Olha a minha venda real como está acontecendo. Então, trazer a demanda real para os parâmetros, ela acaba ajustando todo o fluxo e o ciclo de produção ou de compra, otimizando o ROI, né, otimizando o retorno sobre os investimentos. O que eu gosto realmente é essa conexão das ferramentas ou a forma como a gente aplica alguns conceitos dentro da organização, independentemente da área, mas principalmente no planejamento, exatamente nessa conexão, Ana Paula, eu tenho trazido aqui muitas conversas onde a parte financeira ela deve estar conectada com a parte operacional. E até um dado momento, ou algumas empresas não olham dessa maneira. E a gente tem que imaginar o seguinte: o supply chain, eu costumo dizer, ele detém 70%, 80% do custo da organização. Então, o aspecto financeiro, ele tem uma importância, ele é realmente significativo e é importante, então, que se faça essa conexão com a área financeira. Eu sei que você já permeou aí vários pontos que são extremamente positivos quando a gente fala do Demand Driven MRP, mas eu queria explorar um pouquinho mais contigo, até para reforçar esse aspecto do porquê que essa ferramenta, o porquê que o Demand Driven MRP, ele é uma estratégia inovadora, o Ana. Então, quando a gente fala, né, dos conceitos gerais que a maioria das empresas usam para o planejamento de reposição, ressuprimentos ou produção, e a gente comentou aí da parte de financeiro, de lotes, né? A gente está baseado em alguns conceitos da década de 60, onde previsão era considerado assertivo, onde ter um parâmetro de mínimo, múltiplo, disparo, lote fixo era suficiente. Hoje, com a velocidade que as coisas mudam, a gente precisa ser adaptativo. E é o que o DDMRP propõe, que a gente seja adaptativo, que ajuste o tamanho ideal dos nossos estoques de acordo com o mercado, com a demanda, com a venda real. Então, além dos parâmetros serem ajustáveis rotineiramente, então te força a rever o seu processo, a ajustar o seu processo rotineiramente, ele está dentro de um processo de planejamento tático e estratégico também adaptativo. Então, o SNOP desse modelo adaptativo, ele não é o mesmo padrão, onde a gente vai lá e faz a previsão de vendas SKU por SKU. Ele quer saber muito mais qual a estratégia, o que, que o mercado está trazendo, que pode gerar uma variabilidade muito grande dentro do seu processo, da sua cadeia. E o que é variabilidade pequenininha, o seu buffer vai absorver. Ele te dá também possibilidade de discutir pontos mais estratégicos, mais táticos, olhando para fora, olhando para o mercado, do que ficar ali tentando acertar né, o mosquitinho ali do SKU, o número redondinho de cada SKU. Então, ele fala, olha, deixa que eu cuido da variabilidade, eu te dou segurança,
eu evito seu efeito chicote, porque eu tenho aqui os meus buffers nos locais relevantes para que eu tenha, e vá olhar mercado, vá olhar estratégia, vá olhar oportunidades. Então, faz com que o planejador de PCP, por exemplo, não fique ali tentando adivinhar quanto ele precisa produzir, porque a ferramenta já vai te dar qual é o número que você precisa produzir de acordo com a venda real. Esse planejador ele vai estar tratando muito mais exceções, muito mais estratégias, muito mais é, processos que precisam ser otimizados do que cuidando do operacional, né? Então, a ferramenta ela está sendo adaptativa e olhando para a realidade, te permitindo ter um olhar mais estratégico e menos apagar fogo, que a gente acaba vendo muito no dia a dia. Eu acho que ela é inovadora porque ela abre o olhar para o estratégico e menos resolver problemas ali do dia a dia, porque eu errei a previsão. Ela está ali sozinha, autoadaptativa, ajustando a venda real. Então, você corre menos atrás do prejuízo e olha mais para frente. Que legal. Bom, parabéns, parabéns aí pela contribuição que você está trazendo, Ana Paula, até porque realmente é uma ferramenta bastante interessante para as organizações e que elas usem na perspectiva de melhorar a organização da forma como você vem trazendo aí, principalmente a parte de produtividade, eficiência operacional, visibilidade, transparência, rastreabilidade, né, ou seja, satisfação do cliente e uma série de coisas. A pergunta que eu tenho para você agora, com tudo isso, né, jogando isso dentro de um cesto, né, quais são os desafios, Ana Paula, que você considera que são relevantes para fazer uma implementação do DDMRP em uma organização? Principalmente a parte de mudança cultural, porque você vai precisar mudar a mentalidade tradicional que as pessoas possuíam, né? Então, falar que eu não vou ter um plano mestre de produção congelado por um mês, e no máximo eu vou ter uma semana de plano de produção congelado, já que eu estou acompanhando a minha venda real, eu não tenho como planejar e congelar, por exemplo, um plano de um mês. Eu vou ter a produção vai ter que se adaptar, que ela vai enxergar ali só uma semana no máximo do que ela precisa produzir, porque a semana que vem eu não sei o que vai vender, eu vou disparar as necessidades de acordo com a minha venda real. Então já é uma mudança cultural muito grande. Então, acho que o ponto cultural é um dos fatores mais importantes para essa implementação. A parte de disponibilidade e qualidade de dados, porque como eu preciso ter ali a venda real, o estoque real, on time, eu preciso ter disponibilidade e qualidade desses dados para que a minha ferramenta me sugira compras e produções de uma forma adequada. Então, ter dados confiáveis e acessíveis é um ponto muito relevante para essa implementação. A parte de colaboração e integração dessa cadeia, então conseguir enxergar ali os meus fornecimentos, meus pedidos de compra, até o que está saindo ali na ponta para o meu cliente, ter toda essa cadeia conectada, esses dados conectados, é muito relevante. E a parte de capacitação e treinamentos. Como é uma metodologia nova, são modelos de cálculos novos, a gente precisa capacitar não só o planejador, mas que o time de execução entenda o que está sendo feito, que o time de alta gestão entenda o que está sendo feito. Eles não vão precisar conhecer o conceito no detalhe, mas por que que eu mudei o meu modelo de compra, de produção, eles vão precisar estar se adequando, né? Então, acho que esses três pontos aí são os mais relevantes para a implementação. Treinamento, qualidade de dados e disponibilidade para mudança de cultura. Uau, uau. Ana Paula, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertalha, trazendo uma contribuição fantástica sobre esse assunto, que é um assunto novo, né? Ou seja, pode não ser novo para vocês que já estão utilizando, mas seguramente para muitas empresas e muitos profissionais aí da área de supply chain precisam e devem, pelo menos, conhecer um pouco essa alternativa que eles teriam de aplicar nas empresas dele. Ana Paula. Ô, Betarbi, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema. E quem quiser saber um pouco mais também sobre essa metodologia, o Demand Driven Institute, ele tem um site onde ele te indica ferramentas, consultorias, certificações. Então, dá para entrar lá também no link e saber um pouco mais, estudar um pouco mais.
Então, fique também essa dica aí para o pessoal conseguir acessar e descobrir um pouco mais sobre esse modelo. Que legal, que legal. Gratidão enorme, Ana Paula, ao infinito e além. Um Além. abração para você e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Muito obrigada, um abraço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.